Oi, gente. Olha nós aqui de novo. E aí, queridos? E aí, pessoal? Gente, deixa eu apresentar pra vocês logo aqui a minha espinha. Só pra vocês já começarem a olhar pra ela já se acostumar com ela. Tá tudo certo, é isso aí, tamo junto. Só pra não ficarem, tipo, sabe? Olhando só pra ela. Olha pra todo o contexto aqui. Todo mundo entrando. Oi, gente. Boa noite a todos. É um prazer recebê-los mais uma vez aqui na live. Todos bem nessa quarentena? Espero que sim. Espero que os que podem estejam em casa, efetivamente. Né, pessoal? Porque não tá fácil, não. Esse negócio aqui não está fácil. Esperar um pouquinho. Gente, tô super animada com esse boom aí de live. Boom de live? Não. Essa série de lives que eu tô fazendo. Cara, basicamente, hoje é a quarta live que estamos fazendo. Primeira live tivemos a presença de uma psiquiatra, a doutora Milda, falando um pouco sobre esse momento de ansiedade, enfim, que a gente tá vivendo. Na segunda live nós tivemos tô maravilhosa hoje com a articulação, vocês me aguardem. Nós tivemos a presença da doutora Larissa, dermatologista, que tirou diversas dúvidas. A primeira live, na verdade, quem fiz foi só eu mesmo, na cara e na coragem. E hoje temos a presença, vamos ter a presença logo logo da ilustríssima, da queridíssima, da amada Priscila Borges, que é uma cientista política, gestora pública, feminista, e a gente vai bater um papo. Então, como sempre, fiquem à vontade para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem, para vocês interagirem aqui. Eu tô aprendendo esse negócio de ler comentário, hein, gente? Mas eu descobri que existe uma caixinha aqui, uma caixinha com uma interrogação do lado do comentário. Ali vocês fazem as perguntas. Nos comentários vocês comentam, tipo, nossa, que lindas, Priscila maravilhosa, Juliana maravilhosa também, entendeu? Só pra dar aquela coisa. Mas vocês podem fazer as perguntas também na caixinha, na interrogação. Mas se vocês quiserem fazer as perguntas nos comentários, não tem problema não, tá? Eu tô aprendendo a ler, a gente vai dando um jeito. Deixa eu convidar a Priscila pra participar desse momento. Cadê, gente? Ah, tá aqui. Peraí. Ai, meu Deus. Agora sei adicionar pessoas. Tô muito chique. Oiê, Oi, Pri! tudo bom? Tudo e você? Tudo ótimo. Nossa, pós-trabalho, Então, menina, eu passei um negócio na cara. Tem aqui, ó. Uma espinhazinha tá dando. boa a imagem aí? Tá dando pra ver? Tá dando pra ver. Tá dando pra ver. Ah, peraí, as pessoas estão falando que não tem a caixinha de interrogação. Fiz toda uma propaganda, mas não tem. Então esquece, pessoal. Então, relaxa. Comenta aí mesmo que tá tudo bem. Eu tava vendo aqui, deixa eu Eu tô falar. me Eu ouvindo. confesso que eu também procurei a Eu tô caixinha me de interrogação, ouvindo, não achei. Pri. Tá me ouvindo bem? Tô, Ah, tá, não porque tô me ouvindo, não. eu tô me ouvindo um pouquinho, mas assim, tá dando pra ouvir bem, pessoal? Tá tudo certo? Porque se tiver tudo certo, a gente manda a bala assim mesmo. Pra Ah, mim tá. Andrei já mandou, tá dando eco no áudio. Ah, minha mãe mandou, tá ótimo. Cheguei num consenso, tá bom, queridos? Porque a gente tem que começar a live. Pri, vamos lá. Oi. Tá dando sim, tá dando eco super bem. Não sei, as pessoas não estão chegando num consenso. Mas eu vou falar devagar. Eu tô me ouvindo. Tá no celular ou tá Talvez no. seja. Eu tô no celular, mas não é porque você tá sem fone, não? Se você colocar o fone, será que não melhora? Não sei, posso tentar, mas é que eu sempre faço, na verdade, sem fone. Pra ficar aqui, ó. Senão eu Não, então mesma. tá. Então tá, você quer tentar entrar de novo? Acho que não tem como, né? Não, tá bom. Tá muito ruim, Eu não tô, gente. eu não estou ouvindo eco, então não sei. É porque eu tô me ouvindo, entendeu? Ó. Tô me ouvindo. Eu tava comparando, tava esperando eu falar de novo. A gente também te escuta duas vezes, mas não está atrapalhando.
Então tá bom. Eu vou falar. A Priscila que vai falar mais, gente. Fiquem tranquilos. Tá bem estranho. Tá ótimo. Então tá bom. Uma coisa tá ótimo. Outra tá bem estranho. Pri, te incomoda muito se eu pedir pra você tentar tirar o seu fone? Não, posso tirar. Melhorou? Melhorou. Pra você melhorou? Melhorou, gente? Caraca, melhorou. Ninguém falou nada, mas eu acho que melhorou. Eu tô partindo do princípio que melhorou. Pri, primeiro eu queria agradecer você por ter aceitado o convite. É um prazer ter você aqui com a gente, com todos nós, para conversar um pouquinho. Eu acho que a grande ideia dessas lives é realmente fazer com que a gente saia melhor do que a gente entrou, sabe? Que a gente tenha um tempo de qualidade, que a gente possa aprender, que a gente possa tirar dúvidas, enfim. E acho que você é a pessoa certa para falar sobre o assunto do dia, da noite, no caso, escolhido, que é o feminismo. Acho que se a gente tá aqui, na verdade, se nós fomos criadas respeitando o nosso corpo, entendendo que o nosso corpo é nosso, entendendo que a gente não pode aceitar nenhum tipo de violência, se a gente escolher os nossos próprios maridos, se a gente decidiu para qual universidade a gente vai, eu acho que isso mostra que a sociedade, ou pelo menos parte dela, assimilou um pouco algumas das lutas que o feminismo trava, né? Então, mas óbvio que a luta tá longe de ter fim, tá longe de acabar, então acho que por isso que é muito relevante a gente trazer esse tema aqui, ainda mais nos dias atuais. E em todo início de live, eu peço para as pessoas começarem realmente definindo o assunto da live. Então, eu queria começar pedindo para você, primeiro, se apresentar para todo mundo, falar um pouquinho de você, e depois contar pra gente, definir pra gente mesmo, tipo, o que é o feminismo. Para todo mundo partir ali do básico, do zero, para todo mundo tá bem nivelado em relação aos conceitos básicos. Tá bom. Bom, meu nome é Priscila Borges, eu sou formada em ciência política. Tenho mestrado em política social com estudo de proteção social de gênero, então eu pesquiso mulheres, pesquiso gênero no mestrado, pesquisei, né? Agora vamos ver se eu consigo entrar no doutorado. Pesquiso políticas públicas e gênero, trabalho gênero, divisão sexual do trabalho. Sou gestora pública, trabalho com políticas públicas na Prefeitura de Niterói. Acho que é isso. Sou feminista. Bom, cara, então, tentando falar de uma maneira simples, o que é feminismo, assim? As pessoas também têm uma mania de querer contrapor feminismo e machismo, então eu vou aproveitar a definição e já vou dar uma pontuada nisso. Então, o feminismo, na verdade, ele não é só um movimento. O feminismo, ele é um modelo de sociedade. Então, o modelo de sociedade feminista é um modelo que não tem desigualdade de classe, que não existe opressão racial, nem de gênero ou de orientação sexual. Então, o feminismo ele não é uma luta só. Ele é um modelo de sociedade. Quando você luta pelo feminismo, você luta por uma transformação social efetiva que vai mudar os marcos da sociedade que a gente está lutando hoje, que a gente está vivendo hoje. E essa é a diferença do feminismo para o machismo. O machismo, ele é a reprodução de uma opressão. E o feminismo, ele é uma luta por uma inversão social. Ele é uma pauta positiva para incluir direitos. O machismo é uma colocação das mulheres em situação de submissão aos homens. E é um sistema super né, o machismo. Sim. E o feminismo é isso. O feminismo, ele quer inverter a ordem da sociedade patriarcal. Que é isso, a gente tem uma sociedade que é constituída pelos homens no poder, né? Então, o feminismo, ele quer inverter essa ordem que os homens estão no poder e colocar todo mundo em pé de igualdade. Mas sem esquecer que para as mulheres, enfim, estarem também nos espaços de decisão, a gente não pode passar por cima de outras lutas que são transversais, ou seja, são igualmente importantes, que é a luta contra a desigualdade, que é a luta contra o racismo e contra a LGBTfobia. Justíssimo. Acho que você começou falando de um ponto muito relevante, que existe mesmo
essa mania, essa cultura de colocar mesmo machismo e feminismo no mesmo patamar. E existe essa ideia do machismo como algo efetivamente negativo. E realmente é. E quando a gente coloca feminismo no mesmo patamar de machismo, os conceitos se confundem. Quem não estuda, quem não lê sobre o assunto realmente tem uma ideia errada do feminismo. O feminismo não é só para feministas. Eu acho que a luta que as feministas travam, tipo, enfim, dizem respeito a todas as mulheres e a liberdade dessas mulheres. Então, acho que é bem relevante a gente deixar isso bem claro. É a primeira mensagem da live, porque realmente é algo a se desconstruir mesmo. E você falou de um ponto muito, muito, muito relevante também, que era um dos tópicos aqui também, das perguntas que surgiram, que é em relação à questão de racializar o feminismo. Então, tipo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de racializar o feminismo. Então, a luta do feminismo negro, ela é fundamental para a gente desmistificar um pouco a história que contaram pra gente sobre o feminismo. Inclusive, eu fui uma dessas pessoas. Eu desmistifiquei em mim a história que eu tinha pro feminismo. Porque por muitos a gente ouve falar que o feminismo começou com a luta das mulheres para votar, com a luta das mulheres para participarem da escola, com a luta das mulheres para acessar o mercado de trabalho. Mas quando você vai olhar a história, onde é que estavam as mulheres negras nesse momento? Elas já estavam trabalhando. Ou elas eram escravizadas nesse momento. Então, o feminismo negro, ele chega para as feministas brancas e fala, olha só, a gente já estava aqui, ó, tem outras lutas, lutando para não ser escravizada, para não ser violentada sexualmente pelos nossos patrões, para poder ter direito aos mesmos direitos que os homens no mercado de trabalho, porque as mulheres negras não tinham os mesmos direitos que os homens, elas já estavam no mercado de trabalho quando as mulheres brancas ainda não acessavam. Então, isso é fundamental para como a gente vai entender essa formação da sociedade. Porque quando eu estava falando lá que o feminismo ele é uma concepção de sociedade, é como a gente entende a sociedade, a gente está falando também do entendimento histórico que a gente tem, de como as relações se construíram. Então, você entender o lugar das mulheres negras nesse espaço é muito importante. Inclusive, eu já até separei aqui, ó, quem quiser ler esse livro da Angela Davis, Mulher, Raça e Classe, é muito... Quem se interessar pelo tema, é muito legal, a leitura é fácil e é, assim, um tapa na cara para tudo que a gente ouve muito sobre feminismo, sabe? Faz você entender o real processo que as mulheres negras viveram. Tem um texto, inclusive, nesse livro, e é um texto muito falado, que é um texto sobre Eu Não Sou Mulher. Porque estava se discutindo em 1851, na Convenção dos Direitos das Mulheres, estava ocorrendo, e as feministas da época lutando pelo direito ao voto, tudo mais, e parará. E aí uma mulher que se chama Sojourner Truth, o nome dela, ela levantou e falou, eu já trabalho, eu já pego o ônibus todo dia, e eu não sou mulher? Ninguém abre a porta do carro para mim, ninguém me dá a passagem, como vocês estão falando que os homens cavalheiros fazem aí para as mulheres. E eu não sou mulher? Ou seja, ela está falando assim, vocês estão discutindo uma coisa que as mulheres negras não vivem. Então, eu acho que tem uma questão da perspectiva que a gente, às vezes, não ouviu, sabe? Sobre o feminismo negro. Então, eu acho que é um debate super importante. Eu acho que o feminismo negro tem contribuído muito para que a luta feminista seja cada vez mais antirracista também. Justíssimo. Acho que o primeiro passo é a gente realmente assumir que o racismo existe em todos os espaços, né? E aí, como é que a gente consegue efetivamente, enfim, travar uma luta contra ele, assumindo isso e pensando realmente em todas as atmosferas, em todas as diferentes mulheres. Eu acho que é um grande passo, eu acho que é muito relevante. Quando eu comecei a ler um pouco sobre isso, fez muito sentido isso falar, que a gente fala que feminismo, essa busca da liberdade das mulheres. E como é que a gente não considera todos os tipos de opressão que as diferentes mulheres sofrem, né? Então não tem como a gente falar de feminismo sem falar do racismo e da opressão racial que tantas mulheres negras sofrem. Então acho bem relevante também trazer esse ponto, porque uma coisa está muito linkada à outra, não dá
para excluir isso, senão seriam aqui duas brancas privilegiadas falando da nossa supremacia branca, de como é ser mulher branca. Então, assim, não faz sentido nenhum. Então, eu queria também deixar isso bem claro. Tem uma questão sobre isso também, Ju, que foi muito legal você falar nisso, porque também é isso, o feminismo tá muito em voga, né? Muitas marcas lançam coisas feministas, camisas feministas e tal. E tem muito esse debate sobre o empoderamento, né? Então, eu acho que é muito bom a gente falar sobre isso, porque, é legal. Eu acho muito bom que todo mundo esteja debatendo feminismo, porque quanto mais gente estiver debatendo o direito das mulheres, é bom e tal. Mas é sempre importante a gente recobrar isso, o feminismo é um modelo de sociedade que não quer ter desigualdade de classe, que quer ter igualdade de raça, quer ter igualdade de gênero, porque senão a gente vai se perdendo nessa lógica do empoderamento, sabe? Da luta individual e esquecendo que o feminismo, ele trata de um sujeito coletivo, múltiplo, que fala de vários lugares, entendeu? De várias realidades diferentes. E que ele não é uma luta individual, não é só você tirar a camisa, botar o peito de fora, que isso vai libertar mulheres, entendeu? Não tem nenhum problema em você fazer isso, mas entendendo que isso não se resume, o feminismo não se resume nisso. O feminismo, ele é uma luta, enfim, social. Certíssima. A gente teve uma pergunta aqui que eu passei, deixa eu voltar aqui, que eu tô boa nesse negócio de comentário. Tem alguém perguntando, o feminismo quer colocar em equidade ou sobrepor ao machismo? Digo feminismo na sua essência, porque eu vi uns stories que falava sobre isso. O feminismo, na essência, ele quer colocar em pé de igualdade, né? Só que a gente tem que entender que as desigualdades do patriarcado, do machismo, elas estão em diversos aspectos. Então, tem um exemplo, eu até estava conversando com a Ju esses dias, agora na quarentena. Tiveram várias pesquisas acadêmicas que fizeram um levantamento sobre a redução de aplicação de artigos feitas pelas mulheres no período de pandemia. Por quê? Porque as mulheres estão dentro do ambiente doméstico, elas têm que cuidar dos filhos, cuidar da casa, elas já normalmente são as principais responsáveis, não só pela execução das tarefas domésticas, mas pelo gerenciamento do lar, que é o que a gente vai chamar de carga mental, que tem que fazer não sei o quê, tem que comprar não sei o quê, tem que pagar a conta tal. As mulheres são essas responsáveis, historicamente colocadas como essas responsáveis. Então, o feminismo, a luta contra o machismo, ele tá nas coisas mais cotidianas da nossa vida, assim. Então, é lutar por igualdade, mas a gente tem que realmente equiparar isso, desde o trabalho de quem lava a louça, quem cozinha, quem administra a casa, né? E é isso. Essas pesquisas, elas têm comparado o aumento da produtividade dos homens no período de home office e a diminuição da produtividade das mulheres no período de home office, porque é isso, elas ficam mais sobrecarregadas com o trabalho doméstico, tem que cuidar das crianças que também não estão indo para a escola. Então, tem uma série de desigualdades que estão nessas pequenas coisas, assim. Então, o feminismo é por equidade, mas a gente tem que saber que essa equidade acontece em todos os espaços. Então, é questionar essas diferenças em todos os seus aspectos mesmo, assim. Eu quero até complementar um pouco o que você falou, e me corrija se eu estiver errada, por favor, mas eu acho que a sociedade que a gente vive hoje realmente transforma as diferenças biológicas que a gente tem entre homem e mulher em diferenças sociais, culturais. Então, acho que o feminismo fala muito sobre isso, né? Sobre não assimilar essas diferenças sociais e culturais que foram construídas, e realmente desconstruir isso para que a mulher não ocupe um papel desigual, enfim, na sociedade. Eu acho que é bem por aí. Então, respondendo a pergunta da Carol, acho que foi respondida, no caso. Mas eu acho que porque essa... Ai, desculpa, te interrompi. Pode falar. É lógico. É porque esse papel do gênero, né? Quando um monte de gente deve ter visto camisa da Simone de Beauvoir com uma frase que diz: não se nasce mulher, torna-se. Torna-se. E as pessoas fazem diversas interpretações. Inclusive, tá nesse livro, separei vários livros, que eu sou a pessoa preparada. Ai, você quer mostrar que você é culta? Eu tenho o quê? Nada. Eu tenho um chá pra mostrar. Você da Simone de Beauvoir, que é o segundo sexo mais famoso. Isso é famosíssimo.
Em que contexto que ela tá falando isso? É até legal que as pessoas tentem se apropriar para falar sobre a construção social de gênero, orientação sexual, mas não é disso que ela especificamente está falando. Ela está falando disso, mas não sobre orientação sexual. Ela está falando sobre a construção social do gênero. Então, esse papel da mulher que toma conta do filho, toma conta da casa, fica em casa, não vai para o ambiente público, ele é socialmente construído. Então, você não nasce assim. Te construíram para ser assim. Então, quando é isso, que é aquela construção desde criança, fecha a perna, não sei o que lá, que não fazem para os homens, fazem diferente para as mulheres, que tipo, os direitos que um irmão tem dentro de casa e que a irmã, que a menina tem, que às vezes é diferente, um pode levar o namorado, outro não pode, isso é socialmente construído, isso não é biológico. E essa apropriação da construção social de gênero é o que vai colocando pra gente esse papel. Então, por isso que a gente tem que tentar desconstruir essa coisa do biológico. Tanto é, Ju, que tem países desenvolvidos em que a licença maternidade e a licença paternidade têm o mesmo tempo. Por quê? Para isso não ser um impedimento na contratação de mulheres. Ou seja, se você contratar um homem, ele também vai ficar 6 meses fora do trabalho para cuidar do filho. Porque essa não é uma responsabilidade exclusiva da mulher. É enquanto ela está amamentando o filho. Depois que ela não está amamentando, não é uma responsabilidade exclusiva dela. O homem também tem que se responsabilizar pelo cuidado do filho. Na Noruega, Suécia, Dinamarca, tem leis de licença que são equiparadas, homem e mulher. Faz muito sentido isso. Até se a gente trazer um pouco para a realidade que a gente está vivendo os dias atuais de quarentena, a gente imagina um comércio que vai reabrir e o patrão lá tem 2 empregados, um homem e uma mulher. Só que a mulher tem um filho e a escola do filho não voltou. Quem tem mais chance de voltar para o trabalho? Então, estão os detalhes. Faz parte da nossa cultura esse machismo e a gente realmente tem que desconstruir. Isso não é algo fácil, mas é uma luta que, obviamente, o feminismo trava há muito tempo. O feminismo não é algo também de agora. É legal falar isso também, gente. Não é algo de agora que tá na moda. Tá na moda, não tá em alta. Exatamente. É algo muito, muito antigo, mas que, obviamente, vem ganhando aí uma voz e que ganha cada vez mais igual voz. o feminismo negro, que, tipo assim, muita gente ficou sabendo agora, mas igual eu tava falando aqui, esse texto é de 1851. Então, lá em 1851, já tinha mulheres negras falando, olha, vocês estão construindo um feminismo branco. E, obviamente, que o racismo estava introjetado até aí, nesse silenciamento da história das mulheres negras. Justíssimo. O Pedro fez uma pergunta aqui. Peraí, cadê a pergunta? Como anda a evolução das políticas públicas em favor do feminismo? Ai, se foi no quadro nacional, tá bem problemático, assim. Eu até tinha esses dados que eu levantei recentemente. Agora tem um ministério só, né, que é gerido pela Damares, que é o Ministério da Família, dos Direitos Humanos, Família, da Mulher e dos Direitos Humanos. Cara, ano passado o Ministério não executou nem 50% das verbas que foram destinadas para eles. E isso quer dizer menos política pública. E a gente tem um índice crescente de violência doméstica. Na pandemia aumentou mais ainda a violência doméstica por conta do confinamento, do isolamento social, né? Porque, enfim, é isso. Para quem não sabe, a violência doméstica acontece parceiros, pais, ex-namorados. Então, aumentou por conta da pandemia e nenhuma política pública está sendo promovida. Inclusive, eles o Ministério recebeu uma verba extra para o período de quarentena que nem foi tocada até agora. Então, você tem um desmonte, assim, na minha opinião, das políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero, à diferença, à desigualdade. Então, realmente, em âmbito nacional, o negócio está bem precário, assim. Até porque a gente tem um governo que foi eleito com um discurso muito misógino, muito machista. Uhum. Então, isso se reproduz, né, na produção de política pública, por óbvio. E se reproduz nas pessoas também. É importante a gente entender que o poder de representação que o Bolsonaro tem, né, ele foi eleito presidente da República. Então, ele ser eleito
legitima para muitas pessoas um discurso de ódio, de misoginia, de opressão. Então, acaba reforçando e legitimando determinadas ações machistas, racistas, enfim, Justíssimo. homofóbicas. Infelizmente, concordo plenamente. Pri, tira uma dúvida de algumas pessoas que fizeram perguntas. Existem diferentes vertentes dentro do feminismo? Eu adoro essa pergunta. Então, tem uma crítica, aí eu vou tentar resumir. Mas tem uma crítica sobre essa questão das vertentes. Porque qual é o problema? As pessoas pegaram os neoliberais, os socialistas, não sei o que lá, e aí eles quiseram incluir uma casinha de mulheres nesses debates. Então, isso meio que vira um acoplado. Não, agora a gente resolveu a questão das mulheres. Coloca aqui, ó, feminismo neoliberal, feminismo socialista, feminismo... Então, tem uma crítica de que não existem vertentes do feminismo. Existe o feminismo, o modelo de sociedade, transformação social a partir disso, fim de todas as opressões, de classe, de raça, de gênero, de orientação sexual. E aí, as pessoas foram construindo essas segmentações como se isso fosse um suplemento para as doutrinas, quando, na verdade, o feminismo ele é uma doutrina por si só. Ele não é complemento de nenhuma doutrina. Óbvio que aí você, dentro do movimento feminista, você vai ter diferentes movimentos. Mas eu acho que em termos de feminismo, o feminismo ele é como se fosse socialismo, neoliberalismo. O feminismo ele é uma doutrina, uma forma de sociedade, sabe? Então, é importante a gente entender isso também, porque se faz muito isso, a gente tem muita dificuldade com isso na política pública, por exemplo, que é quando você quer construir aqui. A gente vai construir a Secretaria da Mulher. E aí, a Secretaria do Trabalho, a Secretaria da Fazenda, não pensam na questão de gênero porque a Secretaria da Mulher está fazendo isso, mas já tem ali a Secretaria da Mulher para resolver esse negócio. Eu discuti isso na minha dissertação. Que qual é o problema? Você cria um gueto, eu chamei na minha dissertação de gueto de discussão. Você isola aquela discussão e ela passa a não ser discutida no âmbito geral. Então, a questão da igualdade de gênero deixa de ser discutida como uma coisa transversal. Ou seja, tem que pensar em emprego e renda para a mulher também, tem que pensar em a economia para a mulher também, e passa a ser discutida só ali naquela casinha. E as outras pessoas se eximem de fazer essa discussão. Então, eu acho que é importante a gente entender que o feminismo ele é uma doutrina por si só. E aí existem dentro do movimento feminista, o feminismo quanto teoria, ele é uma doutrina por si só. E aí, dentro do movimento feminista, existem vários movimentos diferentes, que se organizam com perspectivas diferentes. Mas eu acho que dentro da doutrina, ele é uma coisa só. Justíssimo. Ele tem um modelo. Senhor Chiquinho, seu pai perguntou, na prefeitura de Niterói tem algum projeto? Que ele sabe que a filhona está atuando. Se você quiser falar um pouquinho do que está fazendo na prefeitura, é legal. Então, na verdade, eu não trabalho direto com gênero lá, né? Eu trabalho na Secretaria de Planejamento, mas eu acompanhei agora, na pandemia, 3 projetos de gênero de enfrentamento à pandemia. Um que foi da mulher empreendedora, que a gente vai fazer uma série de capacitações em parceria com o Banco Interamericano para as mulheres que estão em quarentena e que já fazem bolo, já produzem artesanato, que precisam de um up para conseguir colocar esses produtos para vender e podem fazer isso de casa. E o outro que é uma campanha que ainda não saiu, então não posso falar muito, mas que é de enfrentamento à violência de gênero, então não posso falar muito ainda, porque ela ainda não tá na rua. Por aí. Mas tem coisa boa por aí. Maravilhosa. O Terence tá perguntando aqui. Terence, no caso, é meu irmão. E o feminismo trans? Ele perguntou só isso. Ponto. Interrogação. Ponto aberto. Cara, então, eu sempre falo isso, que é muito importante. Por que o feminismo negro foi tão importante para esse feminismo mais tradicional, né? Que a gente fala assim, que foi construído na nossa cabeça como o modelo de feminismo tradicional. Porque ele fez a gente refletir sobre várias questões. Ele trouxe, olha, tem isso, tem esses problemas. Por que o feminismo trans também é tão importante? Porque são vivências que as mulheres cis não têm.
Então é fundamental que o feminismo trans se organize, formule, faça suas próprias teorias. Por que a gente fala tanto de auto-organização? E as pessoas entendem, por que depois a gente pode falar mais sobre como insere homens na luta feminista, mas assim, por que é tão importante a auto-organização? Por que o movimento feminista é tão importante ser das mulheres, o feminismo trans das mulheres trans, o feminismo negro das mulheres negras? Porque tem vivências ali que só essas pessoas passam, que só essas pessoas vivem e que só elas vão ter capacidade de elaborar, de produzir solução, de pensar qual é o melhor modelo para incluir. Então, assim, foi uma pergunta muito ampla. Eu não vou saber teorizar sobre o feminismo trans, não é o meu local de fala, mas eu acho que é super importante que isso esteja também sendo debatido fortemente agora, para que a gente consiga cada vez mais incluir o máximo possível de pessoas no feminismo. O feminismo ele tem que ser inclusivo. Justo. Ele não pode excluir ninguém. Justíssimo. E a Bru, maravilhosa, falou aqui, se não existir um investimento expressivo... Peraí que o comentário sumiu, não sou boa nesse negócio de comentário, não. Se não existir um investimento expressivo na educação, a mulher sempre será prejudicada no mercado de trabalho. E é muito isso que você vai falar. Bom, pode comentar, eu tô aqui querendo liderar. Pode falar, eu tô ouvindo, Priscila. Pode falar. Fiquem à vontade. A live é tua, tá? Não, isso aí é super importante, mas tem um dado que as pessoas não sabem. As mulheres já são maioria nas universidades. Tá? Não sabia. Neste livro, elas já são a maioria nas universidades, mas elas não são a maior parte das professoras universitárias, elas não são a maior parte das pesquisadoras financiadas pelas fontes de pesquisa, CNPq, etc. Este livro diz muito sobre isso, Mulher e Poder. Fala sobre a participação das mulheres em vários espaços. Legislativo, Parará, e na academia, nas universidades. Então, ele traz todos esses dados aí. As mulheres já são maioria nas universidades, mas elas não são maioria, nem das pesquisadoras investidas pelos centros de pesquisa, CAP, CNPq, nem a maior parte das professoras. Então, tem aí essa dubiedade, que a gente não é maioria nas universidades, por que a gente não consegue ser maioria dos professores? Então, é nessas questões que a gente vai descobrindo como que o machismo, as desigualdades, elas estão enraizadas mesmo na nossa sociedade, né? Na hora de ter uma seleção de professores, por exemplo, por que aí ele tem 3 homens na sua banca de seleção? São várias questões aí que vão produzindo esse cenário, né? Que vão levando para esse cenário. É bem relevante. Eu peguei um dado, inclusive, porque eu queria estar à sua altura. Mas é um dado que eu fiquei muito chocada. Que, assim, diz que mais de 40 milhões de brasileiras criam hoje os filhos sozinhas. Mais de 6 milhões de crianças não têm o pai na certidão de nascimento. Então, assim, como é que a gente quer que a mulher seja... que ela entre na política, que ela estude, que ela seja professora universitária. Enfim, se ela tem ali tantas funções sociais também, entendeu? Existe uma cobrança social e uma cobrança dela também, que obviamente foi criada nesse meio, né? Nessa sociedade. Então... E isso é uma questão que está muito relacionada com o papel que querem pra gente, né, da sociedade, que é isso. O homem, ele tem direito de não registrar o filho dele. Ele some, ele vai embora e a mulher fica ali. Obviamente que hoje já avançou. Os homens são obrigados a fazer teste de paternidade quando a mãe diz que ele é o pai e tudo mais. Mas assim, se ele quiser, ele some no mundo e abandona o filho. É isso. 6 milhões de crianças sem pai na certidão. Mas as mulheres, e aí eu nem vou entrar nesse debate aqui agora, mas as mulheres não só não têm acesso à educação sexual de qualidade para se prevenir, então é educação para prevenir, que é a primeira coisa, então não tem educação sexual nas escolas, porque uma coisa é a gente falar das pessoas de classe média, que têm acesso e tudo mais, e mesmo assim muitas vezes engravidam sem querer, porque essa coisa de que também as pessoas de classe média não engravidam sem querer é um mito. Isso é um mito. As pessoas de classe média também engravidam sem ter intenção. Então, não tem essa educação sexual para prevenir a gravidez. Mas depois também, quando a mulher engravida, ela é obrigada a ter aquele filho. Igual na época que queriam fazer a PEC, que dizia que a mulher tinha que registrar na certidão do filho se o filho fosse fruto de estupro. Ela era obrigada a registrar o nome do estuprador na certidão de nascimento. Então, é assim...
é direito pra quem, sabe? A mulher foi violentada e ela ainda tem que ter o nome do estuprador registrado na certidão de nascimento do filho. É uma inversão de direito, de prioridade mesmo, sabe? Então é uma sociedade que tá colocando o tempo todo pra você esse papel. Você tem que cuidar, você tem que tratar o filho e tudo mais. Tanto é que eu sempre falo isso, Você pra tem enfrentar... vocação natural pra ser mãe. Você nasceu pra isso. Toda mulher nasceu querendo ser mãe. E aí, tanto é que eu sempre falo isso, para você enfrentar a desigualdade de gênero, uso do tempo, cuidado, tem que ter política pública, tem que ter a Marielle fez um projeto de lei para o Rio para ter creche noturna, porque as mulheres que trabalham à noite não têm onde deixar as crianças. Entendeu? Então tem que ter política pública, o Estado tem que promover política pública para que as mulheres se desonerem desse trabalho que é dado como delas, mas que na verdade é da sociedade. A sociedade tem que cuidar das suas crianças também, entendeu? Justíssimo. Peraí, deixa eu ler aqui os comentários que as pessoas estão super interagindo. O Neto, chiquérrimo, saudades, falou aqui na Espanha também. Da Espanha, tem gente da Espanha assistindo a gente. As mulheres nunca foram reitoras na minha universidade, que tem mais de 300 anos. Tipo, é isso, né? Tá muito enraizado. A FRJ, primeira reitora mulher agora. E a Marina comentou, ocupamos esses espaços como estudantes. Cadê? Mas você não acredita que as escolas deveriam ter um papel mais atuante na causa feminismo, ajudando na construção de uma sociedade mais igual? Nossa, eu acho muito que sim. Mas é tão difícil a gente debater essa coisa das escolas, que a gente estava discutindo escola sem partido até pouco tempo atrás, né? Porque, na verdade, inclusive é super legal ela ter falado nesse tema, porque é bom de falar sobre escola sem partido, porque as pessoas criaram um nome que é um nome que ele tem um propósito de ser antipedagógico. Porque escola sem partido, eles não estão falando que eles não é quando a gente, eu sou contra o escola sem partido, não é que eu quero que tenha partido dentro da escola, é porque o projeto que eles colocaram dentro da escola sem partido é para não ter educação sexual, é para não ensinar sobre a história da África para as crianças, é para não ensinar sobre desigualdade de gênero, é para não ensinar sobre a diferença de orientação sexual. É isso que está dentro da escola sem partido. Não é o partido A, B, C ou D que vai botar banquinha dentro do colégio. As pessoas, às vezes, esse nome ficou meio ruim, porque as pessoas ficam meio associando uma coisa partidária, mas não é. E é óbvio que a gente quer que isso esteja nas escolas, mas eu acho que a gente deu tantos passos atrás recentemente, sabe? A gente voltou muito no tempo, assim, de uns tempos para cá. Então, a gente agora está tendo que reconquistar coisas que a gente tinha conquistado, né? Que a gente tinha garantido que tivesse história da África nas escolas, que a gente tinha garantido que tivesse educação sexual para as crianças. Gente, educação sexual não é para falar se o filho tem que ser gay ou não tem que ser. Educação sexual é para ensinar as crianças, inclusive a educação sexual, comprovadamente nos países desenvolvidos, é o que mais previne abuso sexual infantil. Porque as crianças sabem o que elas... é um abuso, o que é um abuso, o que não é um abuso. Tanto é que tem vários relatos, todo mundo já deve ter visto isso pela internet, de crianças que em aulas sobre educação sexual relataram que estavam vivendo abuso. Então, o abuso foi notado pela professora numa aula de informação sobre educação sexual. Então, por isso que é importante. Para que a gente consiga enfrentar esse tipo de coisa. Não é o contrário do que as pessoas estão querendo dizer pra gente. Exato. E Pri, qual o papel do homem no feminismo? Ai, eu amo essa pergunta também. Uma pergunta aqui, ó. Vai, Priscila. Manda bala. Então, como eu falei, eu acho que é super importante o movimento auto-organizado e tudo mais. E o que os homens têm que fazer? Eles têm que ouvir. Eles têm que ouvir, eles têm que ler. Porque, cara, muito homem acha que quem tem que ler sobre feminismo é mulher. Só que não é verdade. Todos nós que acreditamos numa sociedade mais igual, que acreditamos numa sociedade sem diferença de gênero, de classe, de orientação sexual, a gente tem que ler sobre feminismo, sobre direito LGBT, sobre antirracismo, nós que somos brancos. Então, tem que ler muito, tem que ouvir muito,
tem que repreender os amiguinhos na mesa de bar quando faz piada machista, entendeu? Tem que defender as mulheres quando tem discussão. Porque não é só... É muito fácil a gente falar, eu sou defesa das mulheres, mas na hora que estão só os amigos ali, rola várias piadas machistas. Então, é óbvio que você não faz isso. Eu desenvolvi uma tática ao longo dos anos de fazer isso de uma maneira mais leve, sem causar climão. E a gente não quer, obviamente, interromper o diálogo com ninguém. Mas eu adoro fazer uma coisa que é perguntar o contrário. Não entendi essa piada. Ah, não entendi. Por quê? Mulher? Não entendi. Não entendi. Joga pra pessoa, faz ela explicar a piada machista, entendeu? Então, esse lugar de questionar os próprios companheiros também é super importante, cara. E defender os nossos direitos quando a gente tá dizendo que eles estão sendo violados. Isso aí 8 de março não é dia só de mulher estar na rua. 8 de março é dia de estar homem e mulher na rua, porque é dia de luta, é dia de garantir direito. E prestar atenção naquelas coisas, né? Mansplaining, que é quando o homem comumente interrompe a mulher para explicar alguma coisa que ela já estava falando, ou reexplicar de uma maneira que ele acha que é mais... Cara, isso acontece muito no ambiente de trabalho, né? Muito. Maninterrupting, que é quando o cara te interrompe e tudo mais. Gaslighting, que é aquela velha história das mulheres loucas, da ex-louca, da ex-maluca, da mulher louca que fica fiscalizando a rede social. Essas coisas que acontecem muitas vezes porque a mulher é colocada nesse lugar, né? O cara nunca deixa ela postar foto com ele, o cara nunca deixa ela ir pro encontro dele de amigos. Então, que vão construindo essa imagem das mulheres malucas que, na verdade, a gente sabe que é uma construção dos homens para deixar a gente nesse lugar de maluca, de que tá errado. E até essa imagem, essa ideia de que mulher não pode ser amiga de mulher, porque mulher, imagina, tem inveja, cobra. Exatamente, porque a gente foi colocada a vida inteira para disputar umas com as outras, né? Porque, fulano é mais bonita que você, o cabelo de fulano é mais bonito que o seu. E a gente sempre entendendo que a gente tem que disputar um lugar na vida dos homens, né? Exato. Então isso faz a gente disputar uma com as outras, porque a gente tá sempre olhando para outra mulher como uma pessoa que está disputando o mesmo espaço que a gente, porque só tem espaço para uma mulher ali. E isso no ambiente de trabalho também, entendeu? A gente sabe que é mais difícil para as mulheres chegarem, então a gente já quer, eliminar as outras mulheres que parecem, que têm o mesmo perfil que a gente, que disputam o mesmo espaço que a gente, mesma vaga que a gente. Então esse lugar de isso, a gente sempre teve aquela cota, né? Então a gente tem que lutar para ficar com o único espaço que tem. Então a gente foi construída socialmente para disputar entre a gente, para falar mal da outra, falar mal da roupa da outra, falar mal do corpo da outra. E aí, mas, se quiser falar de padrão de beleza também. Exato, não, eu ia emendar nisso. Porque eu comecei a ler e eu fiquei chocada com essa questão do mito da beleza. Porque, de verdade, há um tempo atrás eu não relacionava isso com a questão feminista. Eu não relacionava isso. E aí eu comecei a ler um pouco e comecei a ver, gente, pera. Então, beleza, eu li em algum lugar que falava isso, que as mulheres foram criadas para servir, para agradar os outros, mas a gente mesmo vive num ambiente muito inseguro, inclusive essa insegurança estética que assombra a gente nos dias de hoje, porque existe aí esse padrão inatingível de beleza e nós, mulheres, sempre ficamos correndo atrás de algo inatingível. Então, a gente tem mais um papel aí na sociedade também de a pessoa, a mulher, o ser que tem que atingir esse padrão, porque senão não vou ser aceita na sociedade e gera insegurança e é muito louco como isso está relacionado, como tudo está muito conectado. Eu, de verdade, há pouco tempo atrás eu não sabia disso e eu queria que você falasse um pouquinho também pra gente sobre o mito da beleza. Cara, então, essa coisa do padrão de beleza, ela é muito louca, né, Ju? Porque se você tem muita feminista maneira que pesquisa sobre o tema, se você for analisar, isso vai mudando. Você pega os quadros renascentistas, as mulheres eram mais gordas e tal, e aquilo era o padrão de beleza. Por quê? Sim. Porque demonstrava riqueza. Porque as pessoas morriam de fome naquela época. Então, quem comia muito, tinha muito dinheiro. Então, aquilo representava a beleza da época. E isso vai mudando. Tanto é que teve a época que as mulheres usavam biquíni, que aparecia os pelos pubianos, e aí isso muda, sabe? Isso vai mudando. Aí tem a época que a mulher mais com bundão, com pernão, outra época que a mulher é mais magra. Isso vai mudando
E tem uma lógica para isso ser sempre inatingível, porque cada mulher, cada pessoa tem o seu corpo, tem o seu padrão próprio de corpo. Não existe um padrão de beleza. Essa construção, ela oprime tanto as mulheres, porque se você for parar para pensar, cara, os dados sobre distúrbio alimentar, Ju, para cada um homem com anorexia, existem 10 mulheres com anorexia. Então, a gente está falando de dados científicos de que a opressão de beleza é muito maior em cima das mulheres. Quando você chega numa banca de jornal, você vai ver uma cambada de capa de revista com as mulheres, boa forma, blá, blá, com aquele padrão de corpo, porque isso está construído no sentido de que a mulher tem que servir aos desejos sexuais do homem. Então, ela tem que atender a determinados estereótipos de beleza para corresponder a essas expectativas. De que a mulher tem que servir a sociedade. Então, uma mulher que bota um cropped e é gorda, ela não pode usar o cropped porque ela é gorda, porque aquilo afronta a sociedade. E a quantidade de homens sem camisa, com mó barrigão para fora, ou a velha pancinha de chope que todo mundo aceita, que não é um problema. Que não é um problema e que as mulheres, quando ficam com aquela pochetinha aqui embaixo, já fica neurótica com o negócio. É porque a gente é construído para servir. A gente tem que corresponder a essa expectativa dos homens, muitas vezes. Então, esse padrão estético, ele também é heteronormativo, ele também, sabe? E é isso. Quando eu falo da questão do empoderamento, botar o peito de fora, é muito fácil você fazer isso quando você é magra, tem um peito duro. Agora, quando você vai, uma mulher gorda com o peito caído, vai botar isso pra fora, as pessoas não vão achar legal no carnaval. Não vem com esse papo. Então, a gente quando tá falando de que isso não é empoderador, é porque tem um monte de gente pra trás de você que não consegue se empoderar tirando a blusa. Justo. Não consegue se empoderar quando tira a blusa. Então, por isso que é tão importante quando a gente pensa nessas questões, a gente pensar quantas mulheres diferentes tem quando a gente está falando de feminismo, sabe? Justo. E o padrão de beleza, ele ocupa muito esse lugar da subserviência, da correspondência de expectativas que a sociedade coloca sobre a gente. Que quando a gente tem filho, a gente tem que emagrecer tudo que a gente ganhou na gestação, parará, não pode ter estria, não pode ter não sei o quê, não pode... O tempo todo controlando o nosso corpo. E isso vai desde os nossos direitos sexuais e reprodutivos, que é se a gente pode ou não tomar anticoncepcional, se a gente pode ou não fazer aborto, que não é uma discussão nos países desenvolvidos, e se a gente... E até nos padrões nas intervenções estéticas, se a mulher pode ou não fazer uma intervenção estética, se a mulher pode ou não fazer botox. Ah, fez muito botox, ah, não fez botox, ah, não sei. Ai, tem cabelo branco, ai, não tem cabelo branco. Por isso que eu falo, gente, feminismo não determina se a mulher tem cabelo no sovaco ou se ela não tem. Mas se ela quiser ter, não é um problema. Exato. Você ser mais feminista ou menos feminista por causa disso, você não vai ser, mas ter ou não ter não é um problema. Ser gordo ou ser magra não é um problema. A questão é como que a gente está colocando isso para questionar os padrões. Eu acho que a gente tem que ter sempre na perspectiva, quando a gente está falando de corpo, o que é o corpo que a gente realmente quer? E o que é o corpo que foi socialmente idealizado na nossa cabeça também, né? Uhum. E aqui, a gente às vezes perde isso. Às vezes a gente não sabe mais o que a gente quer. Às vezes o nosso conceito do corpo que a gente quer foi socialmente construído, foi idealizado por um padrão. Então isso tá... É isso, introjetado na nossa construção social. Muito. Mas também, gente, é legal ressaltar aqui que o feminismo não fala sobre ter ódio dos homens, tá? A gente tá falando aqui de uma luta pelo amor próprio, pela liberdade de ser quem a gente é. Que também é porque as pessoas ouvem muito e podem reproduzir ideias um pouco controversas, mas, cara, são mulheres lutando por equidade, por libertação. Então é algo muito mais profundo e tá presente em todas as esferas da nossa vida. Isso é muito louco, porque se a gente para refletir, a gente foi criar, a gente acha que é porque é. Ah, mas não é assim? Ué, mas eu não tenho que ser igual a blogueira, tô me matando aqui no meu... Então, assim, é algo muito louco, que a gente vive numa comparação, enfim, é bem... Sabe que é muito bizarro disso, Ju? Não sei se alguém já experimentou fazer isso no Facebook, Instagram, que é quando você muda o seu gênero. Uhum.
você muda o seu gênero, o tipo de anúncio que aparece pra você é diferente. Quando você bota que você tem gênero feminino, eu tenho uma menina da Escola de Comunicação da FRJ que faz uma pesquisa, não vou me lembrar o nome dela agora, que faz uma pesquisa sobre isso, que é sobre essa coisa do algoritmo. Quando você muda o seu gênero no Instagram, no Facebook, você bota que é gênero feminino, começa a aparecer anúncio de intervenção estética, emagreça em não sei quantos dias, cirurgia lipo, não sei o que lá, um monte de intervenção estética pra você. Então é isso, é uma lógica de tipo, para as mulheres a gente vai anunciar padrão de beleza. Para elas é isso, e a gente fica nessa busca eterna por um corpo que não existe. O mais importante a gente entender é que esse corpo não existe, porque a gente pode estar, e eu sempre falo isso, pego a história da minha a época que eu estava mais magra na vida. Eu não era satisfeita com o meu corpo. Eu não achava que meu corpo estava suficientemente bom, eu não achava que eu estava suficientemente magra. Então a gente nunca tá satisfeita. A gente tá sempre atrás disso e esse padrão de beleza tá sempre mudando. Que é isso que a gente falou. Ele já foi uma coisa, já foi outra, vai ser outra amanhã. Entendeu? Teve a época lá da Gisele Bündchen que era todo mundo magérrimo, tinha que ser muito magra, muito magra. Exato. É isso. Vocês estão vendo, gente, como é que feminismo é um assunto muito amplo. Eu tentei pegar algumas coisas aqui que eu sei que fazem parte disso pra gente começar a tentar realmente conversar sobre. Ai, meu Deus, tem um comentário que eu deixei passar. Peraí. Meu Deus, tem muitos comentários que eu deixei passar. Sou muito ruim nisso. Tudo bom, gente? Peraí. Cadê? Pri, você pode falar um pouco mais sobre a questão da plástica dentro do conceito de aceitação? Então, eu acho que a gente tem que fazer tudo aquilo que faz bem pra gente. Isso aí eu tô dando a minha opinião. Teoria, padrão de beleza, eu falei, mas assim, tudo que tá realmente, aquilo que realmente me incomoda, isso me incomoda muito, é uma coisa que eu não consigo viver, que tá, sabe, eu quero mesmo que isso mude no meu corpo, e entender o que é um desejo real, o que é um desejo nosso, e o que é um desejo para corresponder a determinadas expectativas do outro. Então, o que é um seu desejo? O que é aquilo que você quer mudar no seu corpo? E aí, não só de plástica, mas de emagrecer ou ganhar peso, de ter o braço um pouco mais definido. Mas que você quer isso. E não que é porque você está correspondendo à expectativa de um externo, sabe? Ou da sociedade mesmo, entendeu? Sim. Então, a gente tem que entender. Por isso que eu também acho tão importante o debate sobre gordofobia. Tem vários Instagrams legais pra gente seguir sobre isso. Alexandrismos, particularmente, que eu gosto muito. Tem um outro também, que eu agora esqueci o nome, mas é uma menina que fala muito sobre bulimia, sobre transtorno alimentar, que já teve transtorno alimentar. Eu acho legal a gente ler um pouco mais sobre isso, entender o que... E refletindo, porque muita coisa da construção social a gente naturalizou como se fosse nosso, né? Exato. A gente vai naturalizando. Então, a gente vai idealizando coisas que a gente achava que eram desejos realmente nossos, mas que, na verdade, foram sendo construídos na nossa cabeça ao longo da vida, assim. Exato. Ó, a Teca comentou, e hoje em dia que bradam cada vez mais sobre a sonoridade, eles questionam qualquer discordância mínima entre mulheres, botando em xeque constantemente a união. É muito isso do que a gente falou, né? Essa cultura que a gente tem de discordar uma da outra e falar, nossa, aquela menina engordou. E também é uma cultura de... Isso, e uma cultura também, Ju, de que a gente tem que concordar em tudo. Porque aí, assim, não, ou vocês concordam em tudo, ou vocês discordam em tudo. Não, a gente tem direito de discordar entre a gente. Isso não significa que eu sou menos solidária para determinada mulher ou mais solidária. A gente tem direito de discordar, assim como os homens. Até pelo direito de discordar, a gente tem que lutar. Porque quando a gente discorda de uma mulher, a gente é questionada, e a sororidade? A gente tem direito de discordar uma da outra. Isso não torna a gente menos solidária uma mulher a outra. A gente o debate tem as nossas convicções, as nossas opiniões próprias e tá tudo bem. Exato. Tá tudo bem. É isso aí. O que mais que falaram? Elisa falou, nasci na época errada, meu corpo ficou no período renascentista. Eu também, linda, mas tudo bem. Mas eu sou bem... E agora não consigo mais ver nenhum comentário, porque eu sou muito ruim nisso, pessoal. Que mais? Deixa eu ver se tem alguma aqui. Tem uma última pergunta, Pri, sobre... Cadê?
Ah lá, alguém tá falando, Pri, você vai ter que fazer um post sobre as suas referências. É verdade, gente. Assim que terminar essa live, eu vou postar minha live no IGTV, vou marcar a Priscila. Vocês corram pro Instagram dela que ela vai fazer um post só sobre referências. Não, eu boto no comentário do seu post as referências. Tá bom, você que sabe. Você que manda, querida. Só pra terminar, Pri, a gente tem uma pergunta aqui sobre mulher na política. Alguém perguntou como as mulheres entram na política e pro que elas devem se preparar, sabe? Como é que elas conseguem, enfim, buscar ajuda pra isso? Porque não deve ser fácil, não deve ser um ambiente fácil. Então, cara, esse debate, inclusive a gente pode fazer uma live só sobre isso. Tá bom. Sobre mulheres e participação política, porque é um debate super amplo, assim. As mulheres, elas entram na política e a gente tem o movimento feminista, tem uma crítica muito grande à lógica masculina de se fazer política, né? Porque o feminismo, ele não é só ter mais mulheres no poder, mas é transformar a forma de se fazer política. É transformar a forma como se olha para a política, entendeu? Tanto é que tem várias pesquisas de que gestoras mulheres constroem políticas públicas mais efetivas porque estão mais atentas aos detalhes. Porque as mulheres, elas ficaram tão preocupadas ao longo dos anos em serem perfeitas para ocupar um lugar em que um homem medíocre ocupa, que elas dão mais atenção para a formulação, para a medição de indicador, para a execução de determinadas tarefas. Então, essa transformação da lógica de como se faz política, de ser menos masculina, de ser menos violenta, de ser menos agressiva, de ser menos raivosa, isso passa também. Não é porque as mulheres são mais tranquilas, é porque as mulheres foram isoladas desse espaço de discussão. E aí, minha última dica, leiam este livro, Caliban e a Bruxa. Esse livro eu tô lendo ainda, eu tô num grupo de leitura com algumas outras mulheres que a gente tá lendo esse livro. Ele é simplesmente fantástico. Ele vai reconstruir a história do mundo, desde o feudalismo até as mulheres serem queimadas na fogueira e por que isso aconteceu. E ele vai falar sobre isso, sobre como as mulheres começaram a ser isoladas dos espaços públicos lá no fim dos cercamentos, no feudalismo, e por que as mulheres deixaram de participar. Foi quando o trabalho foi monetizado, e aí o trabalho doméstico era dividido entre homens e mulheres, deixou de ser dividido e passou de ser desvalorizado. E aí colocaram as mulheres para executar o trabalho doméstico. Então você vai entender como é que essas coisas aconteceram no processo histórico que a gente muitas vezes não sabe. E esse livro vai trazer isso. Então a lógica de você transformar a forma que se faz política, pensar a política de uma outra forma, e aí a gente passa por vários debates, né? Cota, por exemplo, intrapartidária para candidaturas de mulheres. É legal? É legal. Mas hoje a gente não tem nenhuma medida que assegure que essas candidaturas sejam reais. O que acontece muito nos partidos são as candidaturas laranja, que são mulheres que são lançadas só para atingir a cota mínima partidária de candidaturas de mulheres, que são 30%. E, na verdade, essas mulheres não recebem verba partidária para ter candidatura. Elas não recebem estrutura nenhuma do partido para poder lançar a sua candidatura na rua, para ter panfleto, para poder ter gente trabalhando na campanha. Então, é legal, é um avanço ter essa cota, mas tem que ter política de efetivação, de controle de como essas campanhas estão sendo conduzidas, da verba que elas estão recebendo. Então não basta ter cota de participação, tem que ter cota de orçamento do fundo partidário também, para essas mulheres serem financiadas. Pri, que aula! A gente tem 1 minuto para terminar essa live. Eu estou chocada. Ai, meu Deus, desculpa! Eu acho que todo mundo concorda que foi uma aula. Eu queria agradecer você demais. Você é maravilhosa. Obrigada pela sua disponibilidade, por você estar aqui. Acho que vai ajudando um pouco a desconstruir muitas ideias que muitas pessoas têm por não saber, por não ler, enfim. Eu acho que é assim que a gente começa realmente a fazer a diferença. Eu queria agradecer você demais, demais. Tá todo mundo falando que eu acho que a gente tem que ter uma próxima rodada. Porque 1 hora só não é suficiente. A gente vai marcar, então, aqui uma segunda live com a Pri pra gente conversar sobre isso, porque realmente foi maravilhoso. Você é ótima, maravilhosa. Olha lá, que aula. Todo mundo amando. Que live, gente.
Gente, então vamos lá. Pri, muito, 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 muito obrigada. Obrigada a você, eu adorei. Maravilhosa. Vai ter parte 2, gente. Pode me chamar quando quiser. E, gente, muito obrigada pela participação, viu? A gente tem 5 segundos, 4 segundos, 3, aquelas... 3, 2.